pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos então dar início à nossa reunião, né, de hoje. É uma reunião hoje conjunta, né, da Comissão de Direito Tributário, comemorando inclusive hoje o Dia dos Advogados e Advogadas Tributaristas. Dia 25 de maio também é o Dia do Contribuinte. Então, em conjunto, hoje, com a Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico, nós teremos o nosso bate-papo mensal, né? E vamos hoje ter uma palestra um pouquinho diferente, né? A reunião é um pouquinho diferente. É uma reunião expositiva e não meramente administrativa, como normalmente a gente tem, e vamos tratar de um tema que está muito em voga ultimamente no âmbito dos tributos municipais, que é o ITBI e esses pontos controversos, tá? Bom, então, o tema de hoje, né, a gente vai ter uma palestra com a doutora Nicole Muniz Covello Silva. Ela é membro da Comissão de Direito Tributário, especialista em Direito Tributário, e vai tratar do ITBI e aspectos controvertidos, né, alguns desses dilemas que nós, advogados, estamos enfrentando com as prefeituras, né? Até brinquei aqui com a Nicole que a Fazenda Pública, né, está também presente hoje, né? Pessoa do Carlos, veio nos prestigiar, membro também da nossa comissão, e vai poder também contribuir de forma que a nosso bate-papo vai ser mais profícuo, né? Bom, antes da doutora Nicole apresentar, só queria passar aqui a palavra também para o presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico aqui da OAB, de Londrina, Dr. Gabriel Carmona Batista, para saudar todos os presentes e aqueles que nos assistem, né, pelo Zoom. Boa noite pessoal que está aqui, boa noite quem está ali no online. Não tenho muito o que falar não. Na verdade, nossa comissão está aqui de convidada. Gostaria de parabenizar os advogados tributaristas aqui presentes, doutor El, doutora Nicole, principalmente, que estão aqui na frente comigo. Dizer que a única coisa que eu quero dizer é que uma das coisas que a gente sempre fala do direito imobiliário é que a gente transita em todas as áreas. E uma das mais complicadas, para usar uma palavra bem legal, é a do direito tributário. Então, o El sabe lá no escritório que volta e meia eu entro lá na sala dele e falo, me socorre aqui que tem umas notícias que o pessoal está compartilhando nos grupos e é difícil de compreender às vezes a noção por trás daquilo ali. Então, basicamente é isso. Eu acho que a nossa comissão está aqui para aprender com a nossa palestrante e com certeza o pessoal vai poder participar dos debates aí posteriormente, porque tem bastante coisa para discutir nesse tema. Obrigado, gente, novamente, e vamos passar a palavra diretamente para o nosso palestrante. Boa noite a todos. Conforme o Elvio me apresentou, eu sou a Nicole, sou advogada especializada na área tributária. Eu vim aqui falar sobre o ITBI, algumas questões polêmicas que a gente tem tido, né, alguns julgamentos controversos que nós verificamos nos tribunais superiores. Eu vou começar contextualizando um pouco do histórico do ITBI e da regra matriz de incidência, só para as pessoas que não estão familiarizadas com tributos se contextualizarem nos julgamentos. Tá? O ITBI ele surgiu com o Alvará 3 de 1809, anteriormente denominado CISA, que incidia sobre a compra e venda de bens de raiz e escravos ladinos. Teve sua primeira previsão constitucional na Constituição Republicana de 1891 e atualmente se encontra previsto na Constituição Federal, artigo 156, inciso 2, que estabelece que o ITBI incide sobre a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Nós temos a regulamentação do ITBI pelo Código Tributário Nacional. Tá? Inicialmente, o Código Tributário previa a competência do ITBI dos estados. Com a vinda da Constituição de 88, foi alterada a competência para os municípios. O artigo 35 do Código Tributário Nacional, replicando os conceitos da Constituição Federal, estabelece que o ITBI incide sobre a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil, exceto os direitos de garantia e sobre as cessões de direitos. O nosso Código Tributário Municipal, ele amplia um pouco, ou melhor, regulamenta um pouco melhor as hipóteses de incidência do ITBI,
Eu trouxe ele só a título de exemplificação do destrinchamento que ele faz das hipóteses já trazidas pelo Código Tributário Nacional e pela Constituição Federal. Então, o nosso Código Tributário Municipal, ele cita a dação em pagamento, a permuta, a arrematação, as partilhas na parcela que exceder a cota ideal, na extinção de condomínios também na parcela que exceder a cota ideal. Prevê também a incidência de ITBI sobre a cessão de direitos ao uso capião, que já temos atualmente uma jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e dos tribunais em geral, que tanto o uso capião e a desapropriação não incidem o ITBI, porque tratam-se de formas de aquisição originária de propriedade. Trouxe já de início alguns julgamentos relevantes no que tange o conceito e o fato gerador do tributo. Nós temos o agravo em recurso especial número 1.492.971, que fala entendeu o Tribunal Superior entendeu pela incidência do ITBI na integralização por fundo imobiliário, ou seja, na averbação de propriedade fiduciária. Nós temos os embargos de declaração em recurso especial 1.493.162, que estabeleceu que na anulação da compra e venda o contribuinte tem direito à restituição do valor pago de ITBI. E nós temos uma discussão que está relativamente pacificada, mas a respeito do tipo de lançamento tributário do ITBI. O ITBI ele pode ser caracterizado por dois tipos distintos de lançamento, o lançamento por homologação e por declaração. Basicamente depende muito da forma de cobrança do município. Hoje nós temos aqui no município de Londrina o lançamento por declaração, em que o contribuinte declara as informações do imóvel e o município emite a guia para ser paga, mas nós temos municípios em que o próprio contribuinte consegue emitir a guia de pagamento e realizar o pagamento com a posterior homologação ou lançamento de ofício pela prefeitura, pela Receita Municipal. E aí nós chegamos no nosso primeiro tema espinhoso, que é o julgamento do tema 1124 sobre repercussão geral no STF. Ele é um tema de relatoria do ministro André Mendonça, atualmente, e basicamente ele trata da distinção entre o fato gerador do ITBI, se seria na escritura de compra e venda ou na data do registro no cartório de imóveis. Tá? Nós tivemos inicialmente uma tese fixada em janeiro de 2021, em que o Supremo Tribunal entendeu pela reafirmação da jurisprudência, no sentido de que o fato gerador só se daria mediante o registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis. Posteriormente, teve 2 embargos de declaração nesse julgamento, e nos segundos embargos de declaração foi anulado esse julgamento, essa tese fixada, por uma tecnicidade. Basicamente, entendeu o tribunal que o tema não teria tratado exatamente da transferência de propriedade, mas sim da cessão de direitos de compra e venda. Então, não se estaria discutindo uma transferência de propriedade por um compromisso de compra e venda. Se estaria discutindo uma cessão de direitos de compra e venda. Então, nesse sentido, foi anulada a tese fixada, mas entende-se que não há mudança de posicionamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ainda é favorável à incidência do ITBI na data do registro da transmissão do bem imóvel no cartório de registro de imóveis. Esse é um tema que gerou muito debate, não sei se todo mundo está familiarizado com o tema, mas ficou uma espécie de sensação de que o Supremo Tribunal Federal voltou atrás no posicionamento dele, mas que não é, no meu entendimento, o correto. Na realidade, foi realmente um aspecto técnico, um aspecto processual que motivou a anulação do julgamento. E esse julgamento ainda vai ocorrer, ele está pendente de pauta, mas não muda a jurisprudência pacífica do Supremo que nós temos em relação a esse entendimento pela incidência do ITBI na data do registro no cartório de imóveis. Nicole, então assim, esse julgamento inicialmente ele vai tratar do momento em que o tributo vai ser pago, não necessariamente sobre o fato gerador, a incidência sobre aquele fato específico, mas só o momento em que ele vai ser pago, é isso? Isso. O que se entende é que a transferência do imóvel ela só pode se dar com o registro no cartório de registro de imóveis, A mera lavratura da escritura ela não seria suficiente para caracterizar a transmissão do bem imóvel, a transferência da propriedade do bem imóvel. Então está relacionado sim à hipótese de incidência, ao fato gerador, mas realmente na prática é uma questão temporal mesmo. Os fiscos municipais têm criticado muito esse posicionamento porque ele acaba encorajando a sonegação fiscal.
fiscal, né? Quando você tem aí a exigência do ITBI no momento da lavratura da escritura, você consegue fazer com que o contribuinte recolha o ITBI para conseguir fazer realmente a compra e venda. Então, foi muito criticado, mas em termos técnicos, realmente a transferência da propriedade ela se dá com o registro, a averbação na matrícula da transferência. A mera escritura ela é basicamente um contrato, né? Ele não tem força para transferir a propriedade. Vou discorrer brevemente a respeito dos contribuintes do tributo, tá? Nosso Código Tributário Nacional, ele dispõe que o contribuinte do ITBI pode ser qualquer uma das partes envolvidas na negociação de compra e venda ou de transferência de bens imóveis. E o nosso Código Tributário Municipal estabelece que o contribuinte é o adquirente do tributo. Então, o Código Tributário Nacional basicamente delega aos municípios para definir quem vai ser o contribuinte do tributo. O nosso Código Londrinense estabeleceu que é o adquirente, até por motivos práticos, né, para facilitar a arrecadação dele. E até para fazer com que as pessoas vendam, né? Quem vai vender vai ter já uma redução patrimonial, entre aspas, vai deixar de ter um imóvel, no caso, ou de um bem qualquer, e ainda tem que pagar um tributo, né? Então isso é para a economia, a colocação como sujeito passivo, o adquirente, acho que para fins econômicos é melhor também, né? Faz com que as pessoas realizem as operações e gerem receita para o município. Exatamente, até mesmo o interesse para transferir a propriedade é do adquirente, né? Não faz sentido você colocar no vendedor essa responsabilidade. Como base de cálculo do tributo, nós temos que é o valor venal dos bens e direitos, né? Tradicionalmente o valor de mercado, e nesse ponto nós temos mais um julgamento conturbado, que é o julgamento do tema repetitivo 1113 do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do ministro Gurgel de Faria. Esse julgamento ele estabeleceu 3 hipóteses, 3 entendimentos distintos. Primeiro deles, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. Então, como as pessoas que mexem com o ITBI sabem, nós temos muito a vinculação do IPTU com o ITBI para fins de estipulação de valor de referência. Então, para o fisco municipal conseguir conferir se o preço informado pelo contribuinte é realmente o valor de mercado do bem, se é realmente o valor real da operação, muitos fiscos municipais têm a prática de estabelecer esse valor de referência atrelado ao IPTU. Então, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que não pode ter essa vinculação, né, que é independente do IPTU, a base de cálculo do ITBI. Em segundo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o valor da declaração, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, em conformidade com o artigo 148 do CTN. Aqui nós temos uma conquista relevante para os contribuintes, que é o entendimento de que você precisa de um processo administrativo com contraditório, com ampla defesa, com o devido processo legal para você afastar o valor declarado pelo contribuinte. Então, atrelado até mesmo à presunção de boa-fé que vigora no nosso direito, nós temos aí a definição agora pelo Superior Tribunal de Justiça. Ô Nicole, então vou colocar assim, aquela condição ou aquela circunstância em que o adquirente, quando levava lá a informação da compra e venda, vamos colocar compra e venda, que é o mais comum, né? Aquela informação da compra e venda lá para a prefeitura, ele dizia, olha, eu comprei, tá aqui na escritura pública, por 100 mil reais. A prefeitura vinha e dizia, não é 100 mil não, é 300. Então, para isso agora, ou pelo menos com base nessa decisão do STJ, há necessidade de um processo administrativo fiscal, né? Não pode simplesmente, igual eles faziam, né? Olha, não é esse valor, o valor é outro, é maior e você tem que então pagar um valor tanto de TBI, né? Não funciona mais, não deveria funcionar mais desse jeito, certo? Exatamente. Agora a gente vai ter um processo prévio para isso, que deve apresentar provas, né? O município ele vai ter que demonstrar o porquê ele está desconsiderando o valor declarado pelo contribuinte. E nesse ponto é até legal que a gente veja alguns fiscos municipais fazendo convênios com, por exemplo, o Zap Imóveis. O município de São Paulo, salvo engano, me parece que está fazendo convênio com o Zap Imóveis
para ter esse valor de mercado, essa referência, para conseguir autuar os contribuintes que estão declarando valores inferiores, né, estão aí tentando omitir o valor real da transmissão de bens imóveis. E o terceiro item, o terceiro entendimento fixado pelo STJ é de que o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Então, vai aí em conjunto, em complementação com o entendimento anterior, né, de que o município tem que realmente ter um processo administrativo prévio, tem que ter uma análise, uma comprovação de que o valor declarado pelo contribuinte ele não condiz com a realidade, não condiz com o preço pago. Trouxe a título de curiosidade a questão da arrematação, tá? Nós temos o entendimento do STJ também que no caso de leilão, no caso de asta pública, a base de cálculo é o valor da arrematação, que geralmente é um valor distoante, né, do valor de mercado real do bem. Aí eu trouxe uma questão que também gera muitas dúvidas, que é a questão do registro posterior à aquisição do imóvel. E quando eu falo posterior, não é 30, 60 dias, o posterior é 2, 3, 4, 5 anos, que é muito comum. A pessoa faz a escritura de compra e venda e não registra, até por conta dos custos, né, de registro, e fica aí anos sem tributar. E depois, a hora que efetivamente precisa fazer o registro na matrícula, né, a averbação da transferência de propriedade, o que faz? O nosso Código Tributário Municipal de Londrina, ele estabelece que a base de cálculo nesses casos, ela vai ser apurada quando do efetivo recolhimento do tributo. Então, quando for ser feito esse registro, quando for recolher efetivamente o ITBI, vai ser considerado o valor de mercado nessa data e não o valor há anos atrás, quando foi efetivamente feita a operação, feita a escritura de compra e venda. Nós já temos um precedente importante aqui do nosso Tribunal Paranaense, que é o incidente de arguição de inconstitucionalidade, que estabeleceu que deve ser afastada a interpretação dada pelo município de que a base de cálculo do ITBI, no caso de lançamento tardio, é o valor atual do bem, por ser contrária ao disposto no artigo 37, parágrafo 3º e 38 do Código Tributário Nacional e, consequentemente, aos artigos 24, parágrafo 1º e 146, inciso 3, alínea A da Constituição Federal. Nesse caso, foi o Código Tributário Municipal de Cascavel, se eu não estou enganada, que tinha uma estipulação muito semelhante à estipulação nossa aqui de Londrina, de que a base de cálculo, nesses casos de registro posterior, ela tem que ser considerada a base de cálculo da data do efetivo pagamento, então da data que for ser registrado no cartório de registro de imóveis, e não a data da escritura feita lá atrás, né, em que o valor de mercado do bem era um valor muito inferior. Então, apesar desse entendimento, eu entendo particularmente, e os municípios costumam entender dessa forma também, que não é justo você afastar completamente a atualização do valor desse bem quando é recolhido o imposto muitos anos após, né? O preço, o valor de mercado vai se alterando, então, ainda que seja afastada o uso do valor de mercado atual do bem, tem que haver, no mínimo, uma atualização monetária dessa base de cálculo. Pensando nessas circunstâncias, às vezes, quando passar mais de 5 anos da data da lavratura da escritura pública, a gente não poderia alegar, inclusive, uma decadência? Porque, queira ou não, o município poderia fiscalizar. É para a gente pensar, né? Não é para respostas. Mas para a gente pensar, talvez, na minha visão até, como o município tem poder de fiscalização e consegue fiscalizar os cartórios, até para fins de ISS, hoje ele fiscaliza, então ele tem acesso às escrituras públicas que são produzidas no município, e caso passados 5 anos, na minha visão, haveria uma decadência, porque ele poderia realizar o lançamento do tributo, tendo acesso às escrituras públicas quando da fiscalização dos cartórios. E aí, se o fato gerador for o registro, né? Também, tá bem lembrado, o Gabriel aqui, que é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, falou assim, mas se o fato gerador for o registro, aí não tem, né? Também. Então, é uma discussão grande aí. É por isso que o município sempre entende que, olha, como o fato gerador, então, é o registro, eu vou colocar o valor atualizado, não aquele valor lá de trás. E a gente está discutindo aqui, não, pelo menos é o valor lá de trás com atualização, né? A fixação da data do registro no cartório de imóveis como fato gerador, como a data da hipótese de incidência, ela ajuda de uma forma e atrapalha de outras, né? O prazo de decadência, ele é estendido. Eu acho que
uma das questões, né, principalmente quem advoga pro lado do contribuinte, é que o fisco, nesse caso o fisco municipal, sempre quer o melhor de todos os mundos, né? Então, assim, eles querem pegar o valor atual de mercado do imóvel como base de cálculo, mas eles querem que a hipótese de incidência seja a venda lá, a escritura ou o contrato. E ao mesmo tempo, se você, por exemplo, se a venda for efetivamente feita por um valor inferior, por um motivo de mercado ou da situação específica, eles vão querer aproveitar o valor de mercado. Mas se a venda eventualmente for feita por um valor superior, por exemplo, porque é uma incorporação imobiliária que precisa daquele imóvel e aí o vendedor vai lá e dá uma apertada no preço e eles pagam mais do que o imóvel realmente vale, aí eles vão querer aproveitar o valor declarado da transação e não o valor de mercado, né? Então, sempre querer o melhor dos dois mundos também fica um pouco complicado. Exatamente. Eu trouxe aqui, a título de conhecimento, mais a nossa alíquota do ITBI, que é, em regra, 2% aqui no município de Londrina. Nós temos algumas exceções, que são aquisições e transferências no sistema financeiro de habitação, em que as alíquotas são reduzidas para 0,5%, 1%, 2%, a depender, né, do valor da operação. Só a título de curiosidade mesmo, a Coab também. E aí nós temos a súmula 656 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a inconstitucionalidade das alíquotas progressivas, tá, para fins de ITBI. E eu trouxe também a resolução do Senado, número 99 de 1981, e o ato complementar 26 de 66. Essas duas normas, elas não são muito faladas e muito conhecidas, mas elas estabelecem uma alíquota máxima de ITBI de 2%. Tem uma discussão relevante a respeito da validade dessas resoluções para limitar a alíquota de ITBI, mas o que a gente vê é a maior parte dos municípios observando essa alíquota de 2%. É difícil você encontrar um ITBI numa alíquota maior. Nicole, essas resoluções, ainda, como é de 81, ainda regulamentando a redação originária do CTN, né? Que falava que a competência era dos estados, né? Isso, exatamente. Como ela não versou sobre a competência, ela não está revogada, né? Apesar de algumas pessoas, uns doutrinadores, terem esse argumento. Agora, a gente entra também, já começando um tópico espinhoso, que é a questão da imunidade do ITBI. Né? Nós temos uma imunidade constitucionalmente prevista. No artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, estabelece que não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, o ITBI. Salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, basicamente, excluindo empresas de atividade imobiliária da hipótese de imunidade, tanto na integralização de capital social, quanto nas hipóteses de fusão, cisão, extinção da pessoa jurídica. A preponderância dessa atividade imobiliária, ela é regulamentada pelo CTN, que estabelece que quando mais de 50% da receita operacional nos 2 anos anteriores e 2 anos subsequentes for decorrente de venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, ou caso a pessoa jurídica seja recente, tiver recém-iniciado suas atividades, nos 3 primeiros anos subsequentes à aquisição. Tem uma hipótese de exceção a esses casos, que é no caso da transmissão de bens e direitos, quando realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica, então é o fundo de comércio, digamos assim. E nesse contexto de imunidade, nós temos o julgamento do tema 796, sob repercussão geral do STF, de relatoria inicial do ministro Marco Aurélio e relatoria do último incidente do ministro Alexandre de Moraes, que acredito que é a questão mais espinhosa hoje em dia, né? Nesse julgamento foi estabelecido que a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite de capital social a ser integralizado. Então, a chamada reserva de capital ou o ágio, nesses casos de integralização, porque, em geral, as pessoas físicas, quando elas vão integralizar o bem imóvel na pessoa jurídica, elas costumam integralizar pelo valor da declaração de imposto de renda, né? Pelo valor declarado e não pelo real valor de mercado, pelo valor venal do bem. Isso tanto para fins de imposto de renda, né, para não ter o ganho de capital, quanto até mesmo para fins de praticidade, para custos de ITBI.
Então, o Supremo agora pacificou uma discussão que, nesses casos, apesar da parte ter o benefício do imposto de renda, ela não vai ter o benefício do ITBI. Né, os fiscos municipais podem cobrar essa diferença. Esse tema ele gerou um debate muito grande com relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre, ele, em seu voto, e não necessariamente na tese fixada, ele traz uma interpretação pela possibilidade de aplicação da imunidade em sociedades imobiliárias. Então, o ministro dispôs que a exceção da atividade imobiliária, ela só se aplicaria à parte final do inciso, que é a parte que trata de fusão, cisão, extinção da pessoa jurídica. Então, não trataria da questão da integralização de capital social. Né? A integralização de capital social, ela seria incondicionada nesses termos. Eu trouxe um excerto do voto do ministro Alexandre, que trata assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital excedente ao valor do capital subscrito não encontra amparo no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 156, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital social. Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito. Então, o ministro foi bem claro no voto dele, pelo entendimento de que essa exceção ela não se aplica à integralização de capital social. Ela se aplica às outras operações mencionadas na parte final do dispositivo. Eu estava pensando aqui, quando você estava lendo o artigo, que você não destacou justamente a frase que define aquela tese ali que saiu no voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o nesses casos, né? E se eu não me engano, aí agora eu preciso da ajuda de vocês, se eu não me engano é uma tese do professor Kiyoshi Harada, né? Que ele fala que essa expressão, as vírgulas e tal, dividem o dispositivo em duas partes. E aí, nesses casos, se referiria somente à fusão, incorporação, cisão, extinção e não a parte da incorporação, né? Então, essa seria a primeira coisa. E a segunda observação, pode passar para o próximo novamente. Na realidade, é o NEM, eu acredito que o pessoal costuma usar como a teoria gramatical. Eu trouxe aqui os argumentos favoráveis e desfavoráveis a essa interpretação. De favorável, a gente tem a interpretação restritiva versus a interpretação teleológica da imunidade, né? Apesar de eu entender que essa interpretação teleológica, essa interpretação finalística, ela pode ser aplicada dos dois lados. Mas do argumento favorável é no sentido de que o ágio na subscrição das cotas ou a reserva de capital, ela representa investimento tanto quanto a própria integralização. Então, a partir do momento que você restringe isso, que você segrega a imunidade, você estaria desvirtuando o próprio propósito com que ela foi criada. E nós temos a interpretação gramatical, que a maior parte dos estudiosos, né, do direito tributário entende que a conjunção nem utilizada pela Constituição é que segregaria em duas hipóteses o inciso. Então, ao tratar nesses casos, você estaria vinculando somente a parte imediatamente final da frase. E em argumentos contrários, nós temos o fato de ser um entendimento proferido em obter dictum, então sem efeito vinculante, né? Todo precedente nós temos a ratio decidendi e o obter dictum, né? O obter dictum é o entendimento proferido sem vinculação, sem atrelar, sem compor a tese fixada. E nós temos a regulamentação do CTN, né? Apesar da Constituição Federal ter essa discrepância gramatical, ter essa dubiedade gramatical, nós não temos isso no Código Tributário, tá? O Código Tributário é claro que, disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa adquirente tenha como atividade preponderante havendo alocação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos. Ou seja, o artigo 37, que faz essa ressalva, que faz essa exceção à imunidade, ele abarca o artigo 36 como um todo. Então, nós temos aí a interpretação do Código Tributário. Eu fiz uma ressalva que a gente tem aí um entendimento jurisprudencial em favor especificamente dessa regulamentação pelo Código Tributário,
em que se entende que não se está fazendo uma interpretação ampliativa da Constituição Federal, quando você entende em favor do disposto pelo Código Tributário Nacional. Porque muitas vezes, quando a incidência tributária ou a hipótese de imunidade é trazida pela Constituição, o Código Tributário ele não pode mexer muito, né? Ele não pode ampliar, não pode restringir, tem que só meramente regulamentar. Então, a jurisprudência majoritária tem entendido que realmente esse dispositivo ele veio no sentido de interpretar e não de ampliar as hipóteses restritivas ou algo nesse sentido. É realmente no sentido de interpretação autêntica. Eu até digo, né, quem é mais experiente nessa questão do direito, já está há mais tempo na labuta, né, e atua no direito tributário já há algum tempo, vai se lembrar que a jurisprudência sempre foi nesse sentido. Foi na minha visão, salvo a interpretação dada pelo professor Kiyoshi Harada, essa interpretação do Código Tributário era a que prevalecia. Essa era a que todo mundo seguia. Se você for pensar em constituir a empresa que vai tratar de atividade imobiliária, não vai ter imunidade, não é? Então era uma interpretação histórica dos tribunais nesse sentido. Então, na minha visão, né, foi uma surpresa esse voto do Alexandre de Moraes nesse ponto. Foi, realmente. É bom para o contribuinte? De certa forma, pode ser. Pode ser uma virada interpretativa? Pode gerar uma virada interpretativa? Pode. Até porque a gente vê decisões. Você deve apresentar aqui para a gente algumas decisões nesse sentido, né? Dessa virada, decisões adotando esse opter dictum do voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, pode ser que coisas novas surjam a partir daí, mas que realmente era uma interpretação que historicamente era dada de outra forma, sim, né? Na realidade, o que a gente tem visto, o que eu tenho visto, é que os tribunais, eles têm se mantido nessa interpretação anterior, de que não há distinção, não há essa ressalva do ministro Alexandre de Moraes. Pode ser que haja uma mudança jurisprudencial, né? Não é um julgamento muito antigo, né? É um julgamento relativamente recente. O nosso tribunal aqui do Paraná, ele tem unanimemente indeferido essa tese, né, o pessoal tem ajuizado agora, né, tem tentado fazer vingar. Pode ser que quando chegue no STF a gente tenha realmente uma mudança de posicionamento, mas ainda está muito recente para se verificar isso. Foi verificado no Tribunal de Justiça de São Paulo alguns posicionamentos favoráveis, mas recentemente já tem invertido de volta, o posicionamento tem se mantido também desfavorável a essa tese. Aqui eu trouxe alguns trechos da jurisprudência do nosso Tribunal Paranaense, aqui que eu trouxe. Trata basicamente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 796, não examinou nem decidiu se a exceção à imunidade prevista no artigo 156 da Constituição aplica-se apenas às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. A exceção à imunidade de TBI, prevista no artigo 156, aplica-se tanto à transferência de imóvel para a integralização de capital social, quanto às transferências decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção. Nas justificativas, os julgadores trazem que a fundamentação, além de constar apenas do voto do ministro Alexandre de Moraes, o tema do alcance da ressalva não foi objeto de debate, então... É uma discussão que vai gerar muito trabalho ainda, né? Vai gerar muito pano para manga, né? Acredito eu. Então, a gente vai ver muita jurisprudência contrária, pouca jurisprudência favorável, e os advogados tentando fazer com que esses julgamentos sejam remetidos ao STF, tentar valer, ou se valer de uma nova repercussão geral, que vai definir ou decidir exatamente se teremos uma nova interpretação em relação a isso, ou se vai ser mantida a interpretação que historicamente era dada, né? Então acho que vai talvez nesse sentido que a questão vai se desenrolar. Até porque, salvo engano, os temas já transitou, né? Salvo engano. Então, o segundo argumento que eles trouxeram foi a questão de que foi reapreciada a matéria no próprio Tribunal Federal e não teve a retratação, né? Não teve uma reversão de entendimento. Tem mais um tema espinhoso atrelado à questão da imunidade, né, na integralização de capital, é o caso das empresas inativas, ou seja, as empresas sem receitas, que são geralmente empresas criadas para se aproveitar desse planejamento tributário, dessa imunidade, mas nem sempre também, né,
Temos casos de empresas que a inatividade decorre da atividade empresarial, de situações de crise financeira, as mais diversas situações. Nosso Tribunal Paranaense ele é muito desfavorável à aplicação da imunidade em caso de empresas inativas. No Tribunal de São Paulo, nós já temos uma maleabilidade nesse entendimento. Nós temos o entendimento da 15ª Câmara favorável e da 18ª Câmara desfavorável, então já temos aí alguns posicionamentos favoráveis ao contribuinte. Eu trouxe um julgamento do nosso Tribunal Paranaense, só trazendo aí alguns trechos importantes. As regras que devem ser interpretadas de acordo com a sua finalidade, consideração de peculiaridades do caso concreto como a inatividade da empresa, impossibilidade de reconhecimento da imunidade tributária no caso concreto. Aí eu já trago o posicionamento do Tribunal de São Paulo favorável, que tratando-se de empresa inativa, o Colendo Supremo Tribunal Federal já consignou que a inatividade não implica o afastamento da imunidade. Agora, a gente passa para um segundo momento, né? Que é de perguntas. Você viu que a gente foi aqui fazendo um bate-papo, né? Eu fui aqui também fazendo algumas ponderações, um bate-papo mesmo, para a gente poder tornar aqui a apresentação talvez um pouco mais leve. Podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Vitor, é o primeiro a fazer a pergunta. Manda ver. Vou jogar uma ideia, eu queria saber se vocês compactuam com a mesma ideia que eu, ou se é um pensamento muito equivocado. Mas tem esse problema na integralização agora, né? Esse problema que foi gerado, toda essa celeuma, e a Nicole explicou perfeito. Mas assim, pelo menos eu lendo ali a legislação municipal, me pareceu que tem uma tese de defesa melhor que daria para ser arguida, que é o seguinte: vocês não entendem que o município teria que mudar a lei municipal prevendo expressamente essa cobrança proporcional ou a ausência dessa... Porque hoje até você consegue reconhecer ali a imunidade parcial sobre a parcela, mas eu não encontro na legislação municipal essa previsão. Então será que a gente não deveria estar arguindo que faltou um rito legislativo municipal para ter essa cobrança desse fato gerador parcial, assim? Não sei, o que vocês acham? Tem duas coisas. Eu acho que ali tem duas coisas, ou três, né? O Gabriel lembrou aqui, tem o tal do distinguish primeiro, para verificação da tese, porque quando ela foi firmada, a gente estava falando de reserva de capital. Não foi, o valor total do imóvel não foi para pagamento do capital social. O valor do imóvel, salvo engano, era lá R$800 mil, foi usado R$20 mil lá para pagamento do capital social, e o restante foi colocado como reserva de capital. E a Nicole disse, olha, mas reserva de capital também, investimento, não deveria tributar. Só que daí tem um problema, na minha visão. A Constituição Federal, ela diz capital social, expressamente, integralização, né? E ali, na reserva de capital, você não faz integralização, salvo engano. A integralização é o pagamento da subscrição do capital social. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você poderia fazer um distinguish. Olha, a redação final do tema, na minha visão, foi mal redigida. Então, cabe aos advogados, ou caberia a nós, advogados, que trabalhamos com esses temas, fazer essa demonstração específica nas ações que nós propuséssemos. Segundo, essa sua tese eu tenho defendido em todos os meus mandados de segurança, porque município nenhum coloca na sua legislação, pelo menos dos que eu tenho trabalhado com os nossos clientes, essa situação. Olha, eu vou dar, sim, a imunidade. Contudo, levando-se em consideração o valor de mercado, eu vou tributar além daquilo que você está autorizado pela legislação federal na integralização, que é usar o valor que está na declaração de imposto de renda. Eu não tenho visto. Eu tenho um mandado de segurança que está pronto para sentença aqui em Cambé, que é vizinha aqui de Londrina, para quem está nos acompanhando pelo Zoom, né? Então, assim, vamos ver qual vai ser a posição ali. É o primeiro mandado de segurança que eu tenho essa alegação. É que eu acho que essa interpretação, ela pode gerar também uma discussão futura, caso venha uma lei municipal, um decreto municipal regulamentando isso, de que estaria restringindo a hipótese de imunidade, né? Então também tem esse tema espinhoso, mas realmente... E assim, além dessa questão, tem uma outra, no seguinte sentido, que seria a defesa do município, mas que eu não vi nas informações do secretário de Fazenda de Cambé. Então, olha,
eu não preciso ter isso na minha legislação. Por quê? Porque a base de cálculo é o valor venal, é o valor de mercado. E o valor da declaração de imposto de renda não é o valor de mercado. Então, ele sairia, na minha visão, com essa questão. Contudo, na integralização, eu teria uma tréplica para isso, a partir do recurso repetitivo firmado pelo STJ, quando ele disse qual é o valor de mercado em cada transação. Ora, na integralização, eu tenho uma opção tributária. Eu faço opções tributárias quando decido, por exemplo, declarar o imposto de renda utilizando o desconto base ou uma declaração completa. Ou eu faço também uma outra opção tributária quando eu, lá no meu escritório, eu escolho se eu vou ser simples nacional, lucro presumido ou lucro real. E aqui eu tenho uma legislação que me dá uma opção tributária. Qual é? Integralizar pelo valor de mercado ou pelo valor da declaração que eu faço na declaração do imposto de renda. Se eu tenho uma opção, esse é o valor que o município tem que acatar, ou teria que acatar. E com base, inclusive, na decisão do repetitivo, que é o valor da operação. E aí, assim, eu não estou de má fé para que o município desconsidere aquele valor que eu declarei nessa operação. Porque, queira ou não, é uma operação de transferência de patrimônio a integralização. Então, assim, olha, se é o valor da operação, eu tenho uma opção para isso, eu escolhi o menor. E esse valor é o adequado. Presunção, né? Presunção de boa-fé. E esse valor não se pode dizer que nunca vai ser de má-fé, porque é uma opção fixada pela lei. É uma opção dada pela lei. Então, assim, levando em consideração essa condição, eu até, vamos lá, juntando os dois precedentes vinculantes, tanto o do STF quanto do STJ, eu chegaria à conclusão que na integralização é o valor que o contribuinte disse que ele está utilizando. Se é o da declaração do imposto de renda, é o da declaração do imposto de renda, de boa-fé, por opção legal. Se é o valor de mercado, é o valor de mercado. E aí, então, não se abriria a possibilidade de você tributar além daquele valor dado para a operação. Eu acho que eu levaria nesse sentido. E nós temos, no mesmo sentido do repetitivo, a previsão de que agora o município ele tem que instaurar um processo administrativo para desconsiderar esse valor declarado pelo contribuinte. Isso, mas ele só vai desconsiderar, e aí, né, Nicole, se tiver má fé, ou se esse não for o valor da operação. Só que esse é o valor da operação. Não tem como ele dizer que não é o valor da operação, ou que o contribuinte está em má fé. Concorda comigo? Porque, assim, ele utilizou uma hipótese legal da lei. Não, exatamente. Para mim, a presunção, né, o julgamento do STJ, ele é claro. O município, para ele desconsiderar esse valor, vai ter que ser instaurado um processo administrativo, vai ter que ser demonstrada aí a má fé, vai ter que ser demonstrado o valor que deveria ser aplicado. E até lá, né, o município não vai conseguir fazer isso com todos os contribuintes que fazem esse tipo de processo. Complementando, o Adriano Arrieiro está falando agora. Eu acredito que essa questão de ser ou não tributável ou querendo levar a crer, né, só que a gente levando para o lado do município, ele tem várias nuances para uma defesa efetiva. No caso da escolha, o mero arbítrio do contribuinte, eu não sou procurador do município, longe disso, né? Mas a questão, eu vejo que a mera escolha por si só não é uma presunção de lançamento tributário efetivo, porque isso pode ser derrocado por qualquer momento através de uma instauração, de uma oposição de um processo administrativo fiscal. O Adriano está fazendo o papel do Carlos, do procurador. Ele não passou nada, nem sobre estabelecimento que não pode, mas nem estou pensando nisso, eu estou conjecturando, né? Porque a gente tem que pensar, né, pensando do outro lado também. E eu acho que sobre a questão da decadência que foi levada a efeito, se é quando da transmissão efetiva dentro, né, do cartório de imóveis, talvez, eu não sei se podemos encarar que o tributo ele pode ser regido sob uma condição resolutória posterior, né, que qual seja o registro. Então, ali poderia ser colocado uma tábua de suspensão ou de interrupção, né, da decadência, infelizmente, né, porque fica ao Deus dará do contribuinte também, né. Então, eu acho que talvez tenha essa questão da condição resolutória posterior que fica mandando no tributo enquanto ele não seja efetivamente transmudada a propriedade. É uma condição impeditiva, né, da decadência. Isso. Resolutória, né, enfim, né, então é isso.
Mais alguém, gente? Oi? Parabéns, Nicole, foi muito boa a sua apresentação. Eu sou a Daniela, trabalho com a Nicole também. A gente já combinou todas as perguntas antes, né, Nicole? É. Uma brincadeira. Eu só fiquei pensando com relação àquele primeiro precedente que você trouxe, da questão do fato gerador ser o registro, e eu confesso que eu não tenho acompanhado os casos de TBI, mas eu fiquei pensativa se ele tem tido eficácia, porque na prática os cartórios costumavam cobrar que você apresentasse o comprovante de pagamento do ITBI para fazer o registro. Como é que ficou a questão depois do julgamento? Será que os cartórios mudaram o procedimento? Mantém a mesma, né? Os cartórios estão cobrando, as pessoas que têm conseguido afastar isso no âmbito do judicial mesmo, né? Tem, inclusive, algumas soluções de consulta, né? As diligências registrais já ratificando o entendimento dos cartórios, então está sendo cobrado ainda. Aqui também, né, tem uma outra questão. Que eu vejo em algumas cidades, o próprio município, na sua legislação, no seu Código Tributário Municipal, elege o tabelionato como responsável tributário. Na falta do recolhimento, caso o município decida fazer o lançamento, o tabelionato entra também na brincadeira, né? Ó, o Gabriel vai falar aqui que ele... O problema nos cartórios... A doutora Adriele está aqui para falar melhor que eu, mas tem um problema nos cartórios que é o seguinte: se o código de norma não diz, não adianta o STF dizer, o STJ dizer. Então tem esse problema aí que é um pouco complicado, né? A tal da pirâmide de Kelsen invertida. Primeiro são os códigos de normas e as normas da corregedoria. Aí depois a gente tem que ver o que é o que o STF está falando, né? E tal. Mas assim, eu acho, salvo engano, me corrijam também o pessoal aí da comissão, o Código de Normas do Paraná foi alterado e prevê essa situação, inclusive das legislações municipais. Então, teoricamente, daria para não ter essa exigência, mas depende da legislação municipal. Se eu não me engano, o do Paraná está assim também, mas eu sei que tem alguns do Brasil que depois do entendimento do STF já foram alterados para nesse sentido. Ah, legal, isso eu Viu não sabia. só? É bom ter o pessoal do imobiliário junto, né? O pessoal sabe dos códigos de norma dos tabelionatos, né? A gente do tributário não sabe disso. Tá? Então, assim, uma boa colocação do Dr. Gabriel, no sentido, então, que vai depender então, da lei, aqui, pelo menos aqui no Paraná, onde nós estamos, né, vai depender da legislação municipal. Se a legislação do município, vamos ver se eu entendi bem, Gabriel, se a legislação municipal define o tabelionato como responsável tributário, ele não faz a escritura sem o pagamento. É isso? A comprovação do pagamento. Perfeito. Então é isso mesmo. Então, assim, ainda tem essa peculiaridade, mas... a sua pergunta me fez lembrar de uma outra coisa, que eu vou perguntar para a Nicole. Falando dessa primeira discussão, a anulação do lá daquele tema de repercussão geral, que agora não me recordo o número, mas que tratava do momento da ocorrência ou do pagamento do fato gerador, por ITBI, né? Tinha uma questão lá da cessão de direitos. E, salvo o melhor juízo, quando a gente fala da cessão de direitos, ela independe de uma escritura pública. Ela independe de uma escritura pública. E aí acontece o seguinte, né? Pode ter cessões de direito particulares. A Constituição Federal, ela permitiria ou autorizaria cobrar aí também o ITBI nesses momentos. Então teria sido por isso, talvez, que o STF tenha pisado no freio e já em um segundo embargo de declaração lá no tema, agora estou vendo aqui, né, a colinha 1124, disse, olha, calma aí, vamos rever isso porque tem a hipótese, né, além da transmissão lá com escritura e tudo, eu tenho uma outra hipótese de incidência autorizada que é a mera cessão. E na mera cessão, às vezes pode ser por instrumento particular, eu não tenho escritura, e a cessão não depende de registro imobiliário lá na matrícula. Pode ser feito, mas não depende. A cessão você pode fazer por instrumento particular. Exatamente. Foi esse o entendimento do STF em voltar atrás, né? É a diferença da cessão de direitos reais para o compromisso de compra e venda, né? Tá aqui, ó. O Gabriel tá me mostrando aqui o Código de Normas do Estado do Paraná. O Gabriel está me dizendo aqui que é do artigo 684 do Código de Normas do Estado do Paraná. Ele fala assim, parágrafo 2º-A. O recolhimento do ITBI somente ocorre com efetiva transferência da propriedade imobiliária que se dá mediante o registro na matrícula, da referida matrícula, da respectiva matrícula. E aí, ele diz lá,
o recolhimento de TBI poderá ser antecedente à lavratura da escritura, sendo obrigatório, no caso de recolhimento prévio, a transcrição resumida da respectiva guia de recolhimento do imposto. E aí ele segue lá embaixo, lá em parágrafo 2º F. Nos municípios em que não houver legislação municipal prevendo expressamente o recolhimento obrigatório do referido tributo em momento anterior à lavratura da escritura, o responsável pelo tabelionato fará constar na escritura. Então ele está dizendo assim, olha, se tiver, você tem que cobrar. Se não tiver, você está liberado. Então, mas assim, sabe por que eu falei essa questão da cessão, Nicole? Porque eu vejo o seguinte, os municípios, olhando para essa questão, eles podem pensar assim, eu vou criar uma obrigação acessória, isso vai estar gravado e vai para o podcast, isso não vai ser legal. Mas eles podem pensar assim, eu vou criar uma obrigação acessória para as loteadoras. Eles vão ter que me informar todas as sessões realizadas. Por quê? Se a Constituição me autoriza na cessão de direitos, eles vão me informar que teve a cessão de direito, eu vou lançar o tributo contra aquele que adquiriu do imóvel através da cessão. Então, é nessa perspectiva que eu coloquei. É um problema. Pode gerar grandes discussões, mas, bom, se eu fosse procurador do município, eu realmente sugeriria isso para o prefeito. Criar uma obrigação acessória nesse sentido. É isso que eu ia falar. Para fins de arrecadação, eu acho muito difícil os fiscos municipais não criarem aí, ou não contornarem essa questão para conseguir manter a arrecadação, né, conforme a escritura. Eu só ia comentar em relação à lavratura da escritura em si, pelo menos aqui em Londrina, não é exigível o recolhimento do ITBI no momento da lavratura, mas somente no registro dessa escritura, né? Então é bem tranquilo isso. É possível fazer o ato notarial, né? Fazer a lavratura da escritura, e aí somente na hora do registro dela é que vai ser exigido, de acordo com a conduta hoje praticada pelos registradores. É isso mesmo, eu concordo. Se eu deixei a entender que era da escritura, não, realmente é do registro no cartório de imóveis mesmo. Adriano, manda ver. Acho que o Código Tributário Nacional já coloca como responsável tributário os tabeliães. Então, por aí já vê talvez o medo ou o receio do tabelião de deixar para um momento posterior, vendo uma jurisprudência ali ou acolá, o contribuinte falando, deixa para depois. Não, sim, mas ele é responsável. O Código Tributário, né, que tem status, né, de lei complementar, então eu acho que ele vigora muito mais eficiente e efetiva do que talvez uma resolução qualquer de um ato qualquer. Né? Não, claro. Bom, o Gabriel quer falar mais um pouquinho. Pegando um gancho nisso que o Adriano falou, essa semana comentaram um caso num dos grupos aí de WhatsApp de direito imobiliário, lá em Curitiba, salvo engano, que foi essa situação. Era uma compra e venda que foi feita, eu não sei exatamente como, porque eu não tive contato com a documentação, mas pelo que foi relatado lá, essa compra e venda foi feita, vamos dizer assim, pelo Elvio, e lá constava que o Elvio fez essa compra e venda com dinheiro meu, por exemplo. Era um pai e filho, alguma coisa assim. Então, assim, ficava claro de alguma forma, que eu não sei, que teria havido uma doação do valor para ser feita aquela compra e venda. E aí, quando chegou lá no cartório para registro da escritura, o cartório exigiu primeiro duas coisas, tinha uma questão lá de um casamento que não havia sido averbado, aí ele exigiu do comprador que buscasse a certidão de casamento para averbar lá, e a segunda questão era justamente isso, dizendo, olha, aqui consta que o valor utilizado na venda não é seu, então eu quero que você venha aqui e comprove o recolhimento do ITCMD. Aí a pessoa veio no grupo falando assim, olha, meu cliente está com esse problema, o que eu faço? Aí o pessoal falou, olha, você pode até suscitar dúvida e tal, mas provavelmente vai ser improcedente, porque o ITCMD é uma situação um pouco mais complicada, o cartório realmente pode ser responsabilizado e tal, então é uma questão que é o seguinte, se o seu cliente tiver realmente interesse, vai ter que pagar o ITCMD ou forçar com que seja pago, né? Então cai nessa situação da responsabilidade do cartório mesmo. Faltou uma consultoria jurídica, né? Claro. Ali tem duas situações distintas e bem claras, uma doação e depois uma compra. Na verdade, a Meire falou aqui só pra gente tentar entender um pouquinho melhor a diferença de tabelionato e registrador, porque às vezes tem uma confusão em relação a isso, não na apresentação, porque deixou tudo claro, mas no geral, tabelionato, quem lavra a escritura, como o doutor aqui mesmo mencionou, consta no CTN que ele é o responsável subsidiário pelo recolhimento do ITBI, pelo recolhimento dos impostos em geral.
Porém, o registrador, ele é responsável pela fiscalização. Tanto que o recolhimento do ITBI para o registro, ele acaba sendo uma condição para que o ato se conclua. Então, é meio complicado, porque na decisão que nós temos, fala que o fato gerador, a necessidade de pagamento, nasce com o registro. Porém, o registro só se efetiva se você apresentar a guia paga. Mas, se você lê a decisão na íntegra, e você entende que eles não souberam se expressar, mas, na verdade, a ideia é que o ITBI seja pago para finalizar o registro, porque senão acaba ficando inviável para o município cobrar, e o município não quer essa responsabilidade. Né? Então, o registro de imóveis, acho que todo mundo tem uma figura bem aterrorizante dele, mas assim, é porque ele tem que fiscalizar esse recolhimento. Então, se ele realiza um ato sem estar recolhido esse ITBI, ele responde por isso. Então, o tabelião hoje não é obrigado você a recolher o imposto e constar na escritura o ITBI, o ITCMD precisa, que é de doação ou morte, mas o ITBI não é obrigatório constar na escritura, e eu, pelo menos, não tenho trabalhado com nenhum tabelionato que exige isso, pelo menos na cidade de Londrina. Agora, para o registro, eu não sei como têm sido as decisões judiciais no geral. 2 casos que eu tive, que eu atendi a um cartório e teve citação de dúvida para recolher depois o ITBI, não foi concedido, tá? O juiz determinou que recolhesse pro registro, e até pela manifestação da municipalidade, com relação à impossibilidade deles terem esse controle depois de registrado de pagar o imposto. Acho que era isso. Adriele, só e demais, né? Olha o que diz o CTN. É o artigo 134, inciso 6. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os tabeliães, os escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão de seu ofício. É uma responsabilidade solidária. Então, assim, que é regulamentada ou regulada pela lei municipal. Acaba adotando o Código de Normas como lei suprema, acima da Constituição e tal, mas é o que na prática, pelo menos, eu tenho visto acontecer. Então, a maior verificação disso é no registro de imóveis mesmo. Né? Os tabeliões não têm exigido aqui por previsão legal em que pese esteja abaixo do CTN. É que eu quis dizer, né, porque existe o CTN, né, a gente não pode largar também, é só a jurisprudência e as resoluções de infralegais, né, porque o CTN tem vigência, né, até hoje, salvo engano, né, não sei se até tarde aconteceu alguma coisa. Talvez a Constituição também não muito mais. Enfim, né, daí se a gente for começar, é condição resolutória posterior, né, então, mas eu acho que o CTN, ele é dentro da pirâmide aí, ele tá maior do que qualquer outra resolução, mesmo que interpretativa, né? Mas não pode modificar o espírito da norma. Só comentar mais um ponto sobre essa questão, né? Quem atua mais no direito imobiliário ou tem contato, sabe que a questão é um pouco mais complicada do que simplesmente o cartório de registro de imóveis exigir o pagamento do ITBI para poder registrar a escritura. O problema maior é antes, que a grande maioria das pessoas sequer registram a escritura. Então não adianta o cartório de registro de imóveis chegar, vem aqui registrar a escritura, você precisa pagar o ITBI antes. Então, assim, vai pegar algumas pessoas? Vai, mas talvez, 60%, 70% não vai pegar, porque alguns não vão registrar a escritura e outros sequer fizeram a escritura, estão fazendo contrato de gaveta particular e tal. Então, eu acho que a discussão dos municípios é essa com os cartórios, mas eu acho que o problema é muito maior que isso, né? Bom, então eu vou passar aqui a palavra para Nicole para fazer suas considerações finais, tá? Então, Nicole, fica à vontade, faça suas considerações finais. Legal, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a atenção. Não é fácil subir aqui em cima, né? Não é algo que eu tô habituada, mas me esforcei, me dediquei bastante para fazer os slides, fazer a arte, apesar de ter ficado aí bem advogado, bem branco e preto. Mas é isso, e qualquer dúvida, qualquer coisa, eu fico à disposição. Nicole, mais uma vez, obrigado. Gabriel, obrigado pela participação, pelo companheirismo. E, gente, muito obrigado
Tenham todos uma boa noite. Um abraço. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.